Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência então, agora continuamos no módulo 3 da Química 1, tá? Mas como o capítulo era muito extenso e dois conteúdos aí condensados dentro dele, eu preferi dividir isso em duas partes para não confundir muito vocês, tá bom? Então a gente vai para a parte 2 do módulo 3 para falar sobre as teorias ácidos-bases. Bom, existem 3 teorias principais que a gente vai trabalhar aqui sobre ácidos e bases. Teoria de Arrhenius, que ela é basicamente a teoria da solução aquosa. A teoria de Bronsted-Lowry, que é a teoria protônica. E a teoria de Lewis, que é a teoria eletrônica. E aí a gente vai trabalhar em mais detalhes cada uma delas, saber o que é um ácido e uma base para cada um desses cientistas. Então vamos lá. A primeira teoria de Arrhenius foi a primeira teoria que surgiu, a teoria da solução aquosa. Para Arrhenius, um ácido é toda substância que, quando ela está em água, ela produz como cátion somente H+, e isso vai gerar um aumento da concentração de H3O+, que é o íon hidrônio que a gente conhece. Ou seja, isso geraria um aumento do pH. E base é aquela substância que, quando adicionada em água, vai dissociar, produzindo como ânion somente OH-, que é o íon hidróxido. Vamos ver um exemplo então. Eu tenho aqui um ácido mais uma água, vou formar um cátion mais o ânion. Então, eu tenho como ácido HCl, ácido clorídrico, que vai reagir com água e vai formar então H3O+, mais Cl-. Ou seja, pessoal, por que eu coloquei em negrito aqui de outra cor o ácido e o cátion? Porque esse ácido está gerando o H+, ou o H3O+, como cátion. Então, isso é característico de Arrhenius. Já na base, eu coloco aqui o NaOH em solução aquosa e ele vai dissociar em que? Em Na+, e no ânion OH-, que também isso é característico de Arrhenius. Tudo bem? Qual que é a limitação dessa teoria dele? Essa teoria dele ela é restrita a soluções aquosas. Então, eu só posso falar em ácidos e bases de Arrhenius se eu tiver soluções aquosas. Bom, surge então um conceito, durante esse desenvolvimento aí dessas teorias, de condutibilidade elétrica. Ou seja, substâncias iônicas e moleculares vão apresentar condutividade elétrica quando originam íons livres em solução aquosa. Então, a gente já viu várias vezes esse exemplo em sala de aula. Quando eu tenho, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, ele é um sal que, quando eu colocar ele em água, ele vai formar íons, certo? Então, esses íons livres em solução faz com que ele conduza corrente elétrica. E aí, nesse primeiro caso aí, a gente tem a lâmpadazinha acesa. No segundo caso, eu tenho o HCl. O HCl é uma substância molecular, não é iônico como o NaCl, mas ele é capaz de ionizar em água. Ele gera íons em água, H+, Cl-. Então, eu também consigo acender essa lâmpada. Já no caso da molécula de glicose e do açúcar, C6H12O6, é uma substância molecular que não é capaz de gerar íons em solução. Então, eu simplesmente vou dissolver o açúcar nessa água, mas ele não vai gerar íons. Por isso que a lâmpadazinha está apagada, tá? Então, esse é um conceito importante que surge aí com essa teoria de Arrhenius, tá? Bom, uma outra teoria que a gente tem é a teoria de Bronsted-Lowry. Para ele, que trata da teoria protônica, aí, ou seja, está envolvendo prótons. Quem é próton? H+. Então, para Bronsted-Lowry, um ácido vai ser toda espécie química, íon ou molécula, que é capaz de doar um próton. E a base, consequentemente, vai ser aquela que é capaz de receber um próton. Então, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, primeiro caso aí, H2O mais NH3, que é a amônia. Então, a água está se comportando como ácido e a base é a amônia. Por quê?
Porque a amônia tem par de elétrons. Esse par de elétrons vai fazer com que ele seja capaz de receber um próton que o ácido vai doar. Então, isso vai gerar o NH4+, porque agora eu tenho um próton a mais ali, que é o ácido conjugado dessa base NH3, e vai gerar também a base conjugada OH-, que é a água que perdeu um próton, certo? E no segundo exemplo, a gente tem agora um ácido e a água está atuando como base. Então, agora o que vai acontecer? A água vai receber um hidrogênio. E, consequentemente, esse ácido aqui vai estar perdendo esse hidrogênio. Então, isso vai gerar o ácido conjugado H3O+, que é a base que recebeu um próton, e o HCO2-, que é a base conjugada que perdeu um próton, que o ácido dela, no caso, perdeu um próton, tá bom? Então, um detalhe importante que a gente precisa observar aqui é que a água, nesse caso, no primeiro ela comportou como ácido e no segundo ela comportou como base. Para isso tem um nome. A gente classifica a água como anfótera, que é justamente isso, a capacidade de se comportar tanto como ácido quanto como base, dependendo de quem está junto com ela, tá? Então, se for alguém que é mais capaz de receber próton do que ela, então ela vai se comportar como ácido. Agora, se for alguém que é capaz de doar próton mais do que ela é,